Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro, e o fechamento de hoje é dedicado a três pessoas, o Laércio e o Sidney, que foram os primeiros a comentar, e a Kim Lux, que sempre faz comentários há muito tempo, mas nunca é a primeira, então resolvi também falar dela. O Ibovespa operou o dia inteiro positivo, fechando com alta de 1,66 aos 114.641 pontos, um nível muito bom, quase 115 mil, na boca aí da eleição de segundo turno, que a gente não sabe realmente quem vai ganhar, apesar do Lula estar liderando nas pesquisas. O Nasdaq caiu 1,6 e o Dow Jones subiu 0,6. Flávio, me explica como que um índice no mesmo país cai e o outro sobe. O motivo é o seguinte: o Meta, que é o Facebook, o novo nome, publicou os resultados do terceiro trimestre. Esses resultados tiveram uma queda grande na receita com advertisement, com anúncios. Aí o mercado desanimou, vendeu a ação despencou 25%. Isso já tinha acontecido com o Alphabet, que é a holding do Google, faz 2 dias, e agora à noite a Amazon divulgou resultados, também com queda em receita. O que aconteceu? Queda agora no after hours de 20%. Portanto, o mercado das empresas de tecnologia, principalmente essas grandes, já estão sentindo a desaceleração econômica dos Estados Unidos, que provavelmente vai levar o país a uma recessão agora no quarto trimestre, mas principalmente em 2023. Em compensação, as empresas da velha economia publicaram resultados bons. Caterpillar, que vocês conhecem, Honeywell, que é equipamento pesado, Boeing, McDonald's, todas publicaram resultados acima do esperado no terceiro trimestre. As ações subiram. Essas ações da velha economia estão em qual índice? No Dow Jones, e o Dow Jones subiu 0,6. Além disso, as empresas de petróleo, que também estão no Dow Jones, subiram 1%, porque o Brent subiu 1% na Europa, 96,70, e o WTI também subiu 1% nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, das 5 empresas mais negociadas, 4 subiram: Petrobras ON, Petrobras PN, Itaú e Banco do Brasil. Isso aconteceu principalmente à tarde e foi uma reversão de tendência. A gente teve segunda, terça e quarta caindo Petrobras, Itaú e Banco do Brasil por conta da possibilidade do Lula poder ser eleito no segundo turno, e aí ele poderia intervir na Petrobras e no Banco do Brasil, diminuindo receita e lucro, e portanto os investidores andaram vendendo, e teve gente que falou: não, pera lá, já caiu demais, eu vou comprar. Itaú, a mesma coisa, porque quando entra um governo que pode gastar muito no fiscal, aumentar a dívida e portanto aumentar o risco Brasil, os bancos que carregam títulos públicos do país sofrem mais. Hoje inverteu. E a Vale, que vinha subindo nos outros dias, hoje caiu 3,2%, com a notícia de manhã que o minério de ferro tinha caído 4% na China e tinha fechado $89 por tonelada. Lembrando que ele estava no começo do ano a $110, então já teve uma queda razoável, mas a ação ainda está no nível bom, R$ 70,91. O volume foi alto hoje, 71 bi. Ontem tinha sido 69 e na segunda-feira na terça tinha sido 63 e na segunda tinha sido 35 bi. Então foi um volume forte que dá um certo ânimo para a gente, analista, porque bolsa subindo com volume forte é sinal que investidores voltaram a ficar animados. E o dólar, diante de tudo isso, recuou um pouco de 5,37 para 5,35. Vamos falar das ações mais negociadas. Petro fechou a 32,96, 0,7 de alta. Vale 70,91, menos 3,5. Clube 29,31, índice um nível muito bom, 1,8. Banco
Banco do Brasil 38,59, 1,2. Agora as maiores altas. Edux subiu 11%. Por que ela subiu 11%? Porque tanto Edux como Cogna podem ser favorecidos, devem ser favorecidos no governo Lula, porque ele vai dar um gás de novo no FIES e no ProUni. E se o Haddad não ganhar aqui em São Paulo, provavelmente ele vai ser ministro da Educação, e ele criou esses programas de muito sucesso na época que ele estava lá no Ministério. O IRB subiu 8% para 0,93. Vocês sabem que eu tenho uma posição bem cética em relação a IRB. Miglu subiu quase 8%, faz sentido, eleição do Lula. Soma 6%, é a preferida no varejo de moda de alta renda. E Qualicorp 7,20, eu não acompanho o Qualicorp de perto. Destaques de baixa, Vale e Bradespar, que é a mesma coisa. Klabin, que eu vou falar daqui a pouco, é o 0,71 com balanço. BIF, que é o 0,67, não tem motivo, é quase nada, é o balanço do mercado. Esse CSN menos 0,53 foi um bom desempenho perto do minério. Vou falar de Klabin. Klabin saiu, que foi escolhida pelos assinantes da Levante. Klabin divulgou um excelente resultado hoje. A receita líquida bateu quase 5,5 bi, aumentou 20% contra o terceiro tri do ano passado. Muito bom. Isso daí foi permitido por conta de um pequeno aumento de produção e aumento de preço. EBITDA excelente, EBITDA ajustado 2.300, foi o maior da história da Klabin, foi recorde, apresentando um crescimento de 20% contra o ano passado. E a geração de caixa também foi muito boa, quase R$ 1.800 por tonelada, alta de 4% em relação ao ano passado. Um ROIC, que é o Return on Invested Capital, que eu uso no mata-mata, eu usei naquele mata-mata que eu fiz faz 3 meses de Klabin Suzano Irani, 19,3, um ótimo número. E a companhia continuou a desalavancar, reduziu o endividamento de 3,1 vezes o EBITDA para 2,6. E ela continua executando as obras do projeto Puma 2, que vai aumentar aí a capacidade dela de produção de celulose. Então foram números bons, e a pergunta que fica é: Flávio, por que com números bons e recordes a Klabin caiu 0,71%? O que ocorre é o seguinte: o setor de minério de ferro, siderurgia e papel e celulose, o pessoal sempre compra olhando a perspectiva. Então, os analistas, principalmente aqueles que ligam nas empresas, visitam a empresa, faz um monte de conta, pergunta, enche, etc, etc, quer saber os detalhes, eles estão temerosos que o preço da celulose, que não caiu ainda na China, teve uma queda pequenininha de $840 por tonelada para 820, o esperado era já estar em $750, podendo estar o ano que vem em $700, não caiu o preço da celulose na China e nem do papel no Brasil, e o papel exportado. O que aconteceu? Não caindo, o resultado foi muito bom, mas por que o investidor não compra, vai lá e coloca seu dinheiro se o resultado foi recorde? Porque os analistas, e não só analistas de corretora, mas também investidores, gestores de fundos, estão falando: vai ter recessão nos Estados Unidos e na Europa, vai diminuir o consumo de papel e, portanto, de celulose, que é a matéria-prima do papel, vai ter mais desaceleração econômica na China, vai reduzir a demanda também por papel e por tabela de celulose, e o preço da celulose do papel vai cair, vai pegar Brasil também, e o resultado do ano que vem não vai ser recorde, vai ser menor do que o resultado atual. Então, é uma visão muito de longo prazo, é assim que o mercado de papel e celulose, os investidores e analistas olham. É difícil entender, não é simples, porque a maioria dos setores, você olha o resultado desse trimestre,
projeta para o seguinte e fala, ótimo, bateu o recorde, eu vou comprar mais. Esse setor não, é um setor que eles chamam de cíclico, ou seja, tem ciclos de alta e de baixa, e já estaria no topo do ciclo de alta do preço da celulose e do papel, e agora a tendência seria de cair. Então o investidor não quer ser ele o último a ficar com papel na mão. Como é que tá, Flávio, os números para os múltiplos da Klabin? Ela tem um valor de mercado de 23 bi e 700, só que ela tem uma dívida de 21 bi 300, é uma baita dívida. E o valor que eu uso, o Enterprise Value, que é o valor de mercado mais a dívida líquida, está em 45 bi. Aí eu divido o EBITDA projetado para o ano, que é 8 bilhões de EBITDA, e divido 45 bi do Enterprise Value por 8, dá 5,6 de EV/EBITDA. O EV/EBITDA de 5,6 é um EV/EBITDA já num nível alto. Então o investidor olha e fala, já está bem precificada as ações da empresa. E quando eu olho aqui a cotação da Klabin, que a unit está 21,01, ela teve um pico esse ano de 26,10 e depois foi caindo, foi até 17,80 agora em setembro e recuperou um pouco, principalmente por causa de aquisições do setor, de outras empresas e de alguns diretores dessas empresas, Klabin e Suzano, participando de teleconferências, participando de fóruns e contando que o setor está bem, não é certo ter um temor tão grande. Mas o principal é o seguinte, Klabin, Suzano e Irani são investimentos para longo prazo. Se você tem os três ou um dos três em carteira, mantenha para longo prazo. No curto prazo tem esses ruídos e os investidores mais profissionais e os analistas estão pessimistas e, apesar deles terem recomendação de compra, 70% dos analistas, o que eles escrevem não anima a comprar os investidores. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Até amanhã.